Então, muito bom dia a todos, bom tê-los novamente aqui. Vamos entrar hoje no capítulo 9 de Daniel. O capítulo 9 do livro de Daniel, ele se divide em duas partes. A primeira parte, ali até o verso 20, no início, a partir do verso 3 até o verso 20, é basicamente a oração de Daniel. A oração que ele fez pelo seu povo. E depois do verso 20 para frente, então nós temos aí o anjo fazendo a explicação da visão que ele tinha tido e que ele não tinha entendido, né? Então, abra sua Bíblia aí no livro de Daniel, Daniel capítulo 9, né? O primeiro verso diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Então, nesse primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era 70 anos. Primeira observação que eu queria fazer com relação a esses dois primeiros versos, né? Vocês lembram que no capítulo 8, que nós estudamos aí sábado passado com o pastor Chaguri, Daniel teve uma visão. Aquela visão do capítulo 8, basicamente confirmava a visão do capítulo 2, que era a estátua, né? Só que agora ele recebe a visão mostrando aqueles animais, os 4 animais, né? E basicamente era a mesma coisa, só que ele recebe essa visão em forma de animais. E nós vimos aqui com o pastor Chaguri, cada animal o que representava, né? Quais eram os reinos que eles representavam, e cada um ia assumindo, tomando poder em seu tempo, né? Daniel viu ali aquele carneiro com 2 chifres, que representava quem mesmo que estava representando aquele carneiro com os 2 chifres, né? Que era representado pelos peitos da estátua, né? Qual que era ali? Era exatamente o reino medo-persa, né? O carneiro tinha 2 chifres que representavam os medos e os persas. Depois ele via um bode que vinha do ocidente, né? E que guerreava contra o carneiro, e esse bode era representado pelo reino da Grécia, representado por Alexandre o Grande, né? E depois desses 2 reinos aí, o reino de Alexandre é dividido, né? Em quatro reinos, para aqueles 4 generais dele, que eles dividem o reino, né? Depois da Grécia, e eles dominam sobre a terra. E aí Daniel vê que daqueles reinos ali surge um chifre pequeno, que o pastor explicou bastante aqui, né? Surge ali um chifre pequeno que ganha força e faz uma série de coisas, faz guerra contra os santos e tal, domina sobre toda a terra, e prospera o engano na mão dele e tudo mais, né? A gente viu esses detalhes todos da profecia e nós temos boas informações a respeito do capítulo 8, né? Porém, no capítulo 9, no capítulo 8, Daniel termina o capítulo, dê uma olhadinha aí na sua Bíblia, ele diz no verso 27 do capítulo 8, que é o último verso do capítulo 8, Daniel diz assim: eu, Daniel, me enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então levantei-me para tratar dos negócios do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Então Daniel termina o capítulo 8 afirmando que ele não havia entendido a visão completamente, né? Ele não havia entendido completamente a visão. Então vejam,
vejam aqui o contexto, né? No capítulo 8, Daniel tem uma visão, ele entende parte da visão porque o anjo explica. Lembra que o anjo vem ali no verso 20 do capítulo 8 e diz, olha, aquele carneiro que você viu é os reis da Medo-Persa, depois o bode que você viu é o rei da Grécia. Ele dá uma explicação de parte da visão que Daniel teve, só que não do todo, né? Daniel não tem um entendimento grande, completo a respeito da visão do capítulo 8. E ele termina o capítulo dizendo que não havia quem entendesse a visão, né? Basicamente, a dúvida de Daniel estava ali entre harmonizar o período do cativeiro, que está aí no verso 2 que nós acabamos de ler. Ele entendeu, né, pelos livros de Jeremias, que o cativeiro estava terminando, era 70 anos. Ele não conseguia harmonizar entre entender que o cativeiro estava terminando e o que o anjo disse sobre 2.300 tardes e manhãs que ainda viriam para que o santuário fosse purificado. Daniel basicamente não conseguia harmonizar isso daí, por isso que ele diz assim, não entendi, não consegui entender a visão completamente, né? Então... Provavelmente deve ter feito uma confusão, puxa, tem mais isso? Exato. Primeiro, ele entendeu que estava terminando o período do cativeiro, então, teoricamente, o santuário seria purificado e eles voltariam a poder ir no templo, adorar e tudo mais, né? E aí o anjo vem e diz assim, olha, 2.300 tardes e manhãs ainda para o santuário ser purificado. Então Daniel ficou na dúvida. Mas eu quero chamar aqui a atenção para alguns detalhezinhos aí desses dois versos que nós lemos, né? Ele diz aí que essa visão aqui, que ele relata no capítulo 9, ele aconteceu no primeiro ano do reinado de Dario. Então vocês lembram quando nós estudamos o capítulo 5 de Daniel? Quem toma o poder de Babilônia são os medos e persas, e quem assume lá o poder é Dario, né? Dario, com 62 anos de idade, ele assume o poder ali no capítulo 5 de Daniel. E aí, Daniel faz referência dizendo só, no primeiro ano de Dario, foi quando eu tive essa visão, né? Daniel era um estudioso da Bíblia. Isso tá bem claro aí no verso que nós lemos aí do capítulo 2. Daniel era um cara antenado com a Bíblia, com as escrituras da sua época. Ele analisava e estudava a Bíblia constantemente, e ele percebe que, estudando o livro de Jeremias, ele verifica essa profecia do cativeiro do povo de Deus, do cativeiro babilônico, que seria de 70 anos. Vocês querem ver aonde está essa profecia? Abra aí Jeremias. Abra no livro de Jeremias, no capítulo 29 de Jeremias. Daniel estava lendo exatamente essa passagem, estudando a Bíblia, capítulo 29, o verso 10. Jeremias 29, verso 10. Veja o que Jeremias diz aí. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Então, essa era a profecia que Daniel estudou, entendeu que era 70 anos, ele fez as contas do período em que eles foram dominados por Babilônia. Daniel tinha, na ocasião, ali por volta dos 16, 17 anos, né? E ele fez a conta e falou, está acabando, o período está acabando, nós vamos voltar para Jerusalém. Tá certo? Era isso que ele entendeu, que o cativeiro estaria terminando ali. Por isso ele ora, por isso ele começa a orar a Deus, entendendo que o tempo está acabando, mas ele percebe a situação do povo que estava distante de Deus. Então ele começa a fazer essa oração que está aí a partir do verso 3, nós vamos dar uma lida rápida nela. Então volte sua Bíblia aí para o capítulo 9 de Daniel, e vamos dar uma lida rápida aqui,
na oração de Daniel. A partir do verso 3 do capítulo 9, ele diz assim: eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e panos de saco e cinza. Isso aqui era comum, né? Quando o judeu estava triste e ele queria se humilhar perante o Senhor, eles às vezes rasgavam suas vestes, colocavam cinza na cabeça, tirava as roupas normais, se vestia de pano de saco. Era uma espécie de demonstração de humilhação perante Deus, de tristeza absoluta perante Deus, para impressionar a Deus, né? É como hoje nós fazemos o jejum, né? A gente toma essa decisão para poder orar a Deus em prol de algo que a gente está pleiteando e está querendo, né? Então, Daniel fez esse tipo de coisa, com jejum, pano de saco e cinza. E aí o verso 4 ele diz: e orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor Deus grande e tremendo, que guardas a aliança, a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, operamos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, em quem teu nome falaram. Está vendo aqui, Carlos? Ele diz, né? Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós pertence a confusão de rosto, como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, aos pertos e aos longes, em todas as terras por onde os tem lançados, por causa de suas rebeliões que cometeram contra ti. Aí no 9 diz assim: ao Senhor nosso Deus. Isso aqui é a oração de Daniel. Ele está aqui orando. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que nos escritos da lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra Deus. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos às nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. E apressou-se o Senhor e vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós. Porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Ora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhastes para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, no teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, vieram Jerusalém e o teu povo a servir de opróbio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome.
Então, aqui até o verso 19 é a oração de Daniel. Daniel entendeu que o povo havia pecado contra o Senhor, que o povo havia praticado mal, tudo aquilo que o Senhor havia pedido para que eles não fizessem, eles fizeram. Daniel entende a situação do seu povo e viu que o povo estava longe demais de Deus, então ele agora ora intercedendo pelo povo. Essa aqui é uma oração intercessória de Daniel. E vocês percebem que Daniel se coloca, de acordo com a oração que nós lemos, ele se coloca como o povo que havia pecado. Embora o próprio Daniel, a Bíblia não registra nenhum pecado de Daniel. Daniel teve uma vida plena, cheia do Espírito, né? Uma vida de relacionamento com Deus muito grande. Deus o livrou em diversas ocasiões, como nós estudamos já aqui. Daniel tinha um relacionamento íntimo com Deus, mas ele se coloca como sendo parte do povo que havia pecado e havia se distanciado de Deus. E ele usa aí o primeiro pronome do plural, né? Nós pecamos, nós nos desviamos, nós fizemos o que era mal diante do Senhor, e ele se coloca aí como fazendo parte do povo, né? Ele sabia que quando nós conscientemente nós nos desviamos de Deus, essa lei de causa e efeito sempre acontece na nossa vida. Isso aqui que Daniel estava dizendo aqui é exatamente a lei de causa e efeito. Olha, nós nos distanciamos de Deus, nós não, em algum momento a gente não quis receber as bênçãos e a proteção de Deus, nós nos desviamos de Deus, nos distanciamos. Então, essa causa acaba ocorrendo o efeito de perdermos as bênçãos de Deus, de estarmos à mercê do mundo e à mercê de Satanás, né? Quando a gente se distancia de Deus, o que acontece em nossa vida é exatamente isso. A gente se coloca no terreno do inimigo. Portanto, aí, as coisas que acontecem de ruim na nossa vida é que o inimigo ele tem a oportunidade de fazer incursão na nossa vida e trazer os problemas, as dificuldades, as desgraças, a doença e tudo mais. Deus não manda as dificuldades para nós. Deus não manda doença para nós. Deus não causa esse tipo de problema que nós muitas vezes enfrentamos na vida. Muitas vezes, parte desses problemas, na sua maioria, é porque nos distanciamos de Deus, nos colocamos no terreno do inimigo e aí o inimigo trabalha à vontade na nossa vida. E Daniel entendeu isso, entendeu que o povo tinha feito isso, tinha virado as costas para Deus, tinha se distanciado de Deus e ele agora ora, intercedendo pelo povo. Você vê como ele clama: ó Deus, agora olha para nós na tua multidão de misericórdia, não olhe para os nossos pecados, né? Desvia o teu olhar dos nossos pecados, tem misericórdia de nós. Então, ele entendeu isso, que quando a gente se distancia de Deus, aí a nossa vida se enche de preocupação, das tristezas, da destruição que o inimigo causa. E era o que estava acontecendo, porque era uma situação de rebeldia do povo, né? Contra Deus. E quando nós estudamos a história do povo de Deus ali no Velho Testamento, a gente vê que isso era comum acontecer, esse tipo de coisa. O povo muitas vezes se voltava para Deus, deixava os caminhos do paganismo, né, da idolatria, como por exemplo no tempo de Josias, foi feita uma grande reforma e o povo se voltou para Deus e aí Deus os abençoava e eles eram prósperos e tudo mais. Mas em outras ocasiões o povo se virava as costas para Deus, a idolatria entrava no meio do povo de Deus, eles adoravam outros deuses e tal, aí eles perdiam as bênçãos de Deus e o inimigo fazia o seu trabalho, né? Então eles sofriam muito por guerras, por cativeiros e diversas outras coisas. A lição aqui dessa oração, uma das lições que a gente pode tirar,
é que muitas vezes Deus nos ensina através do sofrimento. E nós estamos estudando isso na lição da Escola Sabatina desse trimestre. Às vezes, coisas que nós não aprenderíamos nos dias de alegria, nos dias de bonança da nossa vida, vamos aprender nos dias de tristeza, né? Às vezes Deus nos ensina através das dificuldades, dos sofrimentos. Não que Ele mande isso, ou que Ele goste de fazer isso. Deus não tem prazer no sofrimento do seu filho. É como os que são pais aqui. Alguém tem prazer em ver o filho sofrer? Jamais. Deus também não tem isso. Agora, às vezes, Ele permite que a gente sofra, passe pelo crisol da vida, né? Nós estamos estudando aí, nós sejamos purificados e refinados pelo fogo das aflições, para poder aprender a depender dEle, a buscá-lo, a andar com Ele, né? E, infelizmente, o ser humano é assim. A gente aprende muito mais pela dor e pelo sofrimento do que pelo momento de alegria. Pode ver, quando está tudo bem na nossa vida, você está com saúde, não tem ninguém doente na família, está tudo muito bem, tem emprego, tem garantia de vida, né? De salário e tudo mais. Você não se apega tanto a Deus quando você está numa cama, quando você está correndo risco de vida, quando você está desempregado, quando você tem dificuldades. Essa é a tônica do ser humano. Então Deus aproveita esses momentos de dificuldade para nos ensinar coisas que talvez no momento de alegria nós nunca aprendêssemos. Tá certo? Então é o que tinha acontecido aqui com o povo de Deus. Deus permitiu o cativeiro babilônico. Você acha que Deus queria que o seu povo fosse cativo? Claro que não. Mas Deus permitiu, porque o povo estava distante. Então veja, a história de Israel é uma história de uma grande nação que Deus ensinou através de sofrimento, por causa da sua rebeldia. Eu gostaria, eu particularmente não, né? A gente usa essa expressão não tem muito sentido, né? Se é eu, é particularmente. Não, eu particularmente acho que não. Mas como é que pode ser eu sem ser particularmente? Mas eu oro muito e gostaria muito que a minha família ela fosse fiel e obediente a Deus de uma maneira natural, para que não precisasse passar pelos crisóis da vida, para poder aprender, para que Deus pudesse trazer a sua mente e o seu coração de volta para Ele, através do sofrimento, não é? E a gente pode aprender isso aqui com Daniel e também a lição da Escola Sabatina que está nos ensinando aí, de que a gente pode ser obediente e andar nos caminhos de Deus agora, no momento que está tudo bem, né? No momento de alegria, sem precisar ter que sofrer ou passar por alguma dificuldade para poder se voltar para Deus. Então, por que não andar com Deus, ser obediente à sua palavra nos momentos bons da vida? A Bíblia diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça e aprenda, né? Essas coisas aconteceram à nação de Israel, né? O cativeiro, a prisão, o sofrimento, o desapontamento, elas foram escritas aí para o nosso ensino, né? Paulo disse isso, tudo que está escrito foi escrito para o nosso ensino, para que a gente aprenda com os erros do povo de Deus no passado e não caia no mesmo erro, tá certo? Então essa aqui é uma coisa que deve servir de lição para nós. Vamos voltar a Daniel e agora vermos a partir do 20, né? Então até o 19 termina a oração de Daniel pelo povo, né? E aí, no capítulo, vamos ler o 20 até o 23 aqui, diz assim, que estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu ainda, falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na visão, lá, que ele fala do capítulo 8, né? Ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde.
Ele me instruiu, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a palavra, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Vamos ficar por aqui por enquanto, um pouquinho. Olhe só, coisas interessantes nesses versos aqui que nós lemos. Primeiro, Daniel diz que ele estava ainda falando e orando, terminando a oração, quando veio o anjo Gabriel. Ele veio e tocou a Daniel ali na hora do sacrifício da tarde. Daniel estava orando ali na hora do sacrifício da tarde. Vocês lembram que os judeus sacrificavam de manhã e de tarde todos os dias, né? Era a oferta pelo pecado e tal. O pecador que se sentia que havia pecado, ele trazia a sua oferta ao templo, o cordeiro, sacrificava e tal. Isso acontecia durante todo o dia, mas de manhã e à tarde havia um sacrifício, um horário especial que eles faziam isso, né? Então Daniel estava nesse momento, ele relata que ele estava ali nesse horário do sacrifício da tarde. Foi quando o anjo chega para ele e diz que veio para dar a explicação da visão para ele. E que visão que o anjo está falando? A visão do capítulo 8, porque no 9 não tem visão, né? A visão que Daniel não tinha entendido era a visão do capítulo 8, que a gente estudou aqui sábado passado. Ele termina o capítulo 8 ali no verso 27, dizendo que não havia quem entendesse a visão. E agora o anjo vem e diz: olha, eu vim para te declarar sobre a visão. Agora, interessante que ele diz aqui que Daniel era muito amado, verso 23, eu vim para te declarar porque és muito amado. Vocês não acham isso fantástico? O anjo vem da parte de Deus para encontrar Daniel e diz assim, era como se ele dissesse: Ângelo, eu vim aqui porque você é muito amado pelo céu. Carlos, você é amado demais pelo céu. Daniel era um homem muito amado por Deus, né? Daniel teve uma vida completa com Deus. Eu acho isso aqui fantástico, porque o anjo declara para Daniel que ele era amado. E a oração de Daniel moveu o céu. A oração de Daniel moveu o céu. O céu mandou uma resposta para Daniel. Não é fantástico isso? Daniel ora e sai uma ordem. O anjo diz aqui, olha, saiu a ordem e eu vim para te declarar. E aqui é interessante também, porque, olha, no verso 21, ele diz que o anjo veio voando rapidamente e tocou na hora do sacrifício da tarde. E aí o anjo disse para ele, olha, no princípio das tuas súplicas, quando você começou a orar, saiu a ordem e eu vim te declarar. Isso aqui também é uma coisa fantástica. Daniel começa a orar, Deus provavelmente olha para Daniel e fala, chama o anjo Gabriel e fala, ele não entendeu a visão, vai lá e explica a visão para ele. E isso no início da oração. E o anjo veio, e quando ele termina a oração, o anjo está lá. Eu cronometrei essa oração aqui, Ângelo, dá 3 minutos e 15 segundos. Se você ler essa oração pausadamente, como se você estivesse orando. Eu cronometrei, deu 3 minutos e 15 segundos. Então, quando ele começa a orar, o anjo recebe a ordem e sai. Quando ele termina, o anjo está aqui. O tempo que o anjo levou aqui é uma coisa absurda, né? Nem se fosse na velocidade da luz, chegaria aqui nesse período tão rápido. Mas o interessante aqui é que a oração de Daniel moveu o céu. E Deus falou assim, Daniel não entendeu, então vai lá e dá a explicação da visão. E a visão era a visão do capítulo 8. Aí, a partir do 24, o anjo começa a explicar a Daniel a parte da visão que ele não tinha entendido lá do capítulo 8, né? Ele basicamente não estava entendendo como harmonizar ali, ó. Volte um pouquinho aí no capítulo 8. Ele, do início aí, ele relata a visão que ele teve. Quando chega
no verso 24, no verso 14, no 13, ele vê que um anjo pergunta para o outro, até quando vai durar esse problema do povo, do sacrifício contínuo, da transgressão? Até quando vai durar isso, né? Esse cativeiro, todo esse sofrimento do povo de Deus? E aí, no 14, um responde lá para o outro, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário vai ser purificado. Então, Daniel ficou com essa informação. Vai levar 2.300 tardes e manhãs para o santuário ser purificado. Só que ele, como nós vimos aqui no início, ele entendeu, estudando a Bíblia, estudando o livro de Jeremias, viu, Ângelo? Vocês não tinham chegado aqui. Quando ele, no início aí, Daniel, ali, ó, no capítulo 3 do verso 9, deixa eu ver aqui, no verso 2 do capítulo 9, Daniel começa o registro dizendo assim, ó, no primeiro ano do reinado de Dario, né, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se a desolação de Jerusalém, né, o cativeiro, o número de anos era de 70 anos. Daniel entendeu que esse período do cativeiro era 70 anos. Essa profecia, Ângelo e Alfredo, está em Jeremias 29:10. Quer dar uma olhada aí, rapidinho? Vocês não estavam aqui? Jeremias 29:10 é o relato dessa profecia que Daniel, estudando o livro de Jeremias, descobriu que era de 70 anos o cativeiro, então estava terminando. Não é o que diz aí? Jeremias 29:10? Então veja, Daniel estava estudando o livro de Jeremias e viu que a profecia dizia que o cativeiro babilônico do povo de Deus iria durar 70 anos. E Daniel fez as contas, porque ele foi cativo ali por volta dos seus 16, 17 anos, ele fez as contas e viu que estava terminando o cativeiro. Ia acabar esse período e eles iam voltar para Jerusalém. Então ele começa a orar a Deus justamente por causa disso, porque olha, eu sei que vai acabar o cativeiro, mas o povo está longe de ti, Senhor, perdoa o nosso povo e tudo mais, ele faz essa oração. Mas ele não conseguia entender, por isso que ele termina no verso 27 aí do capítulo 8, ele termina dizendo que não havia quem entendesse a oração, ele não conseguia entender essa harmonização, como harmonizar de que o cativeiro estava acabando, o santuário ia ser purificado, mas o anjo disse que, lá no verso 14, de que ia levar 2.300 tardes e manhãs para o santuário ser purificado. Então ele ficou confuso com isso, ele até ficou doente, ele registra ali no verso 15 de Daniel 8, ele ficou ali, não havia quem entendesse, ficou meio adoentado. E aí, o anjo vem então, depois dessa oração, o anjo vem para dar a explicação. E agora nós vamos entrar na explicação da profecia propriamente dita. O anjo diz assim, acompanha aí a leitura do verso 24 para frente. Veja o 23. No princípio das tuas súplicas saiu a palavra, eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Então o anjo diz para ele, ó, considera o que foi falado e agora entenda a visão, porque eu vou te explicar. Eu vou te dizer o que vai acontecer, aquilo que você não entendeu. Aí o anjo começa a explicar. Ele diz, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, fazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, ó, entenda, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, 62 semanas, e as ruas e os muros se edificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será desarraigado o Messias, mas não para si mesmo,
E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Sobre a ala das abominações virão um assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O anjo dá essa explicação. Você entendeu? Eu acho que nem Daniel naquele momento, né? Mas o anjo deu uma explicação de parte da visão. Veja que lá no capítulo 8, na visão, o anjo vem ali no capítulo 20 e o 21 e dá uma explicação de parte da visão para Daniel. O anjo deu isso em doses homeopáticas para Daniel. Ele diz lá no capítulo 8, verso 20 e 21, ele explica que o carneiro que ele viu com 2 chifres eram os medos e persas, o bode que ele viu em seguida, no verso 21, ele diz era o rei da Grécia. O anjo dá uma explicação de parte da visão para Daniel. Mas ele termina o capítulo dizendo, não entendi a visão por completo. Agora o anjo vem e dá mais uma dose de explicação para Daniel dessa visão que ele não havia entendido, era da visão do capítulo 8. E agora eu quero mostrar aqui para vocês a explicação desses 2.300 dias ou anos. A primeira informação que o anjo deu era em 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, tá certo? 2.300 dias. E aí eu botei já ali o ano, porque vou voltar a fazer aquela explicação aqui que já fizemos aqui. Quando a Bíblia fala de dias na Bíblia, ela está falando dias de 24 horas, tá certo? Então, por exemplo, Deus fez o mundo em 6 dias. A própria Bíblia diz, foi tarde e manhã do primeiro dia, tarde e manhã do segundo dia. Então, eram dias literais. Quando a Bíblia fala de dias em profecia, nós temos que usar o princípio dia-ano, que a própria Bíblia nos diz que cada dia representa um ano, tá certo? Em profecias. Então, quando o anjo disse assim, em 2.300 tardes e manhãs, em 2.300 dias o santuário será purificado, ele estava dizendo que em 2.300 anos levaria esse período da profecia. Então, a profecia de Daniel 8,14, de 2.300 tardes e manhãs, significa que o anjo estava dizendo ali que haveria um período de 2.300 anos para a história ali do povo de Deus para acontecer a purificação do santuário. Por isso que Daniel não entendia como que pode ser isso, se o cativeiro vai terminar agora, como que eu vou harmonizar isso? Daniel achava que era no seu tempo que tudo ia acontecer, né? E eu penso que o anjo, Daniel estava ali com seus 80 e poucos anos de idade, e o anjo Deus deve ter tido dó de Daniel e falou assim, não vamos dizer para ele que o resultado, a consumação dos séculos e a solução do pecado vai demorar ainda mais de 2.000 anos, porque ele vai morrer, coitado, triste, achando que vai demorar muito tempo e tal, né? Talvez tenha sido isso, um pouco da dose desse fato do anjo não dizer claramente para Daniel tudo o que Daniel precisava saber. E o próprio Deus diz assim para ele, né? O anjo diz aí, depois a gente vai ver, fecha a profecia desse livro aí, porque isso é para dia muito distante. Não se preocupa com isso. Fecha. Registra e deixa quieto, porque isso aqui é para dias muito distantes, tá certo? Então, não era para Daniel entender aquilo completamente, mas Daniel registrou, o anjo falou, deu a explicação, e Deus sabia que daria entendimento ao seu povo para entender isso daqui, e o povo que estaria vivendo o período dessa profecia, ou pós essa profecia, precisariam saber disso, porque isso fala da consumação dos tempos, da consumação dos séculos, da volta de Cristo, da solução do pecado como um todo, tá certo? Então é muito impressivo isso,
A gente vê esse desdobramento da profecia, como o anjo explicou. Então vamos lá. O anjo começa dizendo 70 semanas, no verso 24, estão determinados para o teu dia. Muito bem, 70 semanas. Quantos dias tem uma semana? 7 dias. 70 semanas vezes 7 dá quantos dias? 49. 490. Faltou um zero aí. Depois de cada semana. 490 dias. Como nós estamos falando de profecia, cada dia é um ano, 490 anos, o anjo disse assim, dessa profecia de 2.300 dias, o anjo dividiu, você vê que ele fala 70 semanas, aí depois ele fala, vai ter uma semana, depois vai ter 62 semanas e depois vai ter mais uma semana no final. Ele desmembra, né? Mas essas 70 semanas estão separadas para o teu povo. Era um período de tempo que tinha a ver com o povo de Deus, com o povo de Israel. Estão separados para o teu povo. São cortadas dessa profecia grande de 2.300 anos. Tem um período cortado aqui que é para o teu povo, que tem a ver com o teu povo. Tem tudo a ver com o teu povo. 70 semanas. Muito bem. 70 semanas vezes 7, 490 dias ou 490 anos. O anjo continua a explicação. Ele diz assim, no verso 25, sabe, entende? Desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o Messias, haverá 7 semanas, mais 62 semanas, e depois, mais na frente, ele fala de uma semana. Então, o que ele está dizendo? Que essas 70 semanas que estariam cortadas para o povo de Israel, começaria a partir da ordem para a reconstrução de Jerusalém. O cativeiro estava terminando. Haveria uma ordem para poder eles voltarem e reconstruir Jerusalém. Tá certo? Eles iam... O rei que estava no poder agora iria reconhecer o Estado de Israel, liberando o seu povo para que voltasse para Jerusalém e pudesse reedificar a cidade. Então, o anjo dá o marco, dá o acontecimento que vai marcar o início do período da profecia, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Muito bem. Aí a gente vai na Bíblia e verifica quando foi que saiu a ordem para restaurar Jerusalém. Se você vai no livro de Esdras, eu botei aqui Esdras 7, você vai ver, antes do 7 aqui, você vai ver no livro de Esdras que saíram 3 decretos para restaurar Jerusalém. Porém, o último decreto, que foi do Artaxerxes, do rei então, que está registrado em Esdras 7, 12 para frente, se você quiser aí na sua Bíblia, eu acho que vale a pena. Vai lá no livro de Esdras, Esdras está perto aí de Esté, né? Volta um pouquinho aí, antes de Salmos, antes de Neemias, 7, o verso 12 em diante, você encontra esse decreto. Esdras, é melhor ir no índice aí que acha mais rápido. Qual capítulo? 7. Esdras 7, o verso 12 e o verso 13. Acharam? O que é que diz aí? Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus, do céu, paz perfeita, etc. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Aí tem o relato do decreto. Então, o decreto está aí. Então, o anjo disse assim, desde a saída do decreto até o ungido, 490 anos estarão contados aqui, cortados dessa profecia. Então, esse decreto aqui de Artaxerxes é o decreto que
marca o início da profecia das 70 semanas, da primeira parte da profecia dos 2.300 anos, tá certo? Começou no ano 457 a.C. Lembrando, mais uma vez, que antes de Cristo, a contagem dos anos era decrescente, né? E aí, a partir de Cristo, começa a ordem crescente. 1 depois de Cristo, 2, 3, aí vem aqui até o 34 depois de Cristo, que é o foco aqui do nosso estudo. E também não temos o ano zero, né? Não tem o ano zero. Menos um. Exatamente. Então, veja, o anjo está dizendo que, aí, voltando aí na Bíblia, né, 70 semanas está determinada no teu povo para fazer fim a transgressão, dar fim aos pecados, a expiar a iniquidade, né? E ele diz no 25 que começa a contagem a partir desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias. O Messias, quem era o Messias? Jesus, né? O príncipe, né? Aí haverá ainda 7 semanas e 62 e tudo mais. Então, o anjo, ele dá, primeiro, o período global das 70 semanas, vamos fixar aqui por enquanto nas 70 semanas, não nos 2.300 anos, depois a gente vai ver o restante, mas o anjo está explicando a primeira parte da profecia. Olha, 70 semanas estão destinadas para o teu povo, 490 anos. E o que vai acontecer nesse período? Aí ele diz aí que primeiro, vamos andar aqui, ali é só a continha matemática. Ele diz que haverá 7 semanas, então, das 70 semanas, ele começa agora a desmembrar e dizer assim, ó, tem alguns acontecimentos que ocorrerão nesse período. Então, primeiro vai ter 7 semanas que está destinada aí para o teu povo dentro do período das 490. Por que o anjo dividiu 7, depois ele falou mais 62 semanas e depois falou mais uma semana que completa as 70 semanas? Porque cada período desse aqui tem um acontecimento importante para Daniel entender, tá certo? O primeiro período de 7 semanas, 49 anos, 7 semanas só, ali é 70, né? Dá 490. 7 semanas, 49 anos, era quando Jerusalém, era o tempo que levaria do decreto até Jerusalém ser novamente reconstruída. Exatamente 49 anos demoraria para que tudo fosse reconstruído. Foi o que aconteceu e isso a gente hoje confirma na história, essa data aí. No ano 408, está vendo que vai decaindo, né? Tá certo? A restauração de Jerusalém. Muito bem. Todos aqueles que quiseram sair de Jerusalém no ano 457 podiam sair, né? Poderiam sair. Poderiam sair. Alguns não saíram, alguns estavam tão acostumados com o cativeiro babilônico. Foi como aconteceu no Egito, né? Fica tanto tempo no lugar, acaba se apegando à cultura e tudo mais, aí muitos não quiseram ir, mas a maioria... Por que aqui disse que isso aconteceria em tempos angustiosos? A gente vai chegar lá, um pouquinho na frente. Porque aqui já foi tempos angustiosos, né? Durante essa construção aqui já não foi fácil. Teve muito, se você lê o relato bíblico aí, teve muito impedimento, muita gente querendo impedir que isso acontecesse, né? E eles tiveram muita dificuldade para poder fazer essa primeira... Entre os 6 e 7 dias, acho que dá todos os tempos angustiosos. Muito bem. Depois o anjo fala assim, ó, vai ter 62 semanas, não é isso que ele diz aí? Ó, haverá 7 semanas e depois 62 semanas. Aí, 62 semanas mais 434 anos, um período longo, né? E aí ele diz que essas 62 semanas é até o Messias, até o príncipe. Então, 62 semanas até o ungido. Jesus tinha 30 anos de idade quando ele foi batizado. Só acontece que na contagem aqui do tempo, o ano que dá do batismo de Jesus é o ano 27 da nossa era, né? Aqui, a questão toda aqui é que há um erro de cálculo aqui, eu vou andar aqui só para
mostrar isso aqui, um erro de cálculo de contagem dos anos. Isso é reconhecido aqui, ó. Veja bem uma coisa. O ano veio caindo, primeiro ano antes de Cristo. Vamos supor que aqui, né, na linha do tempo. Primeiro ano, aí depois pula para primeiro ano depois de Cristo, tá certo? E aí a contagem continua ano 27. Acontece que aqui a Bíblia diz que Jesus tinha 30 anos de idade. Então, como se ele nasceu aqui, o primeiro ano depois de Cristo foi o nascimento dele, como ele poderia ter 30 anos no ano 27? É por causa desse erro de contagem de 3 a 4 anos. No calendário isso é reconhecido, né, que houve essa defasagem. Jesus nasceu realmente na contagem do nosso calendário aproximadamente no ano 3 ou 4 antes de Cristo aqui, antes dessa data que nós marcamos como o nascimento dele. Isso aqui é erro humano, não é erro bíblico, é erro humano, no calendário. Isso é fácil de você achar isso aí na internet, no Google. Há uma defasagem de 4 anos aqui, né? De 3 a 4 anos, que é exatamente por isso que Jesus tinha 30 anos, e alguma Bíblia diz aproximadamente 30 anos, porque é um erro entre 3 e 4 anos, e aí ele tinha 30 anos de idade quando ele se batizou aqui no ano 27. Isso não muda em nada a contagem da profecia, porque isso aqui é um erro de calendário humano, tá certo? É um erro do nosso calendário. Mas aí o que aconteceu aqui nessa profecia que o anjo disse? Que até o ungido, até quando Cristo fosse ungido, seria então essas 62 semanas que já vinha depois das 7 semanas. Então, até aqui teria decorrido 69 semanas. Então, quando você faz essa conta partindo do data do decreto, e você vem e vê a data em que a profecia disse que aconteceria, aqui seria ungido o príncipe, o santo, né? O que diz o verso aqui nosso, seria ungido aqui, ele é exatamente batizado aqui nessa data para poder fazer o seu ministério. Ele é ungido aqui para fazer o seu ministério. E a profecia continua dizendo, cadê? Eu saí aqui de Daniel. Aí o anjo dá a última semana da profecia, porque ele diz, ó, tem 7 semanas, depois 62 semanas, e depois a última semana, que está no 27 aí. Ele vai firmar aliança com muitos por uma semana. Essa última semana aqui, 7 anos, que completaria as 70 semanas, né? 7 semanas, 62, 69, mais uma semana, 70 semanas. Nessa última semana, o ungido iria fazer aliança com muitos, é o que Jesus fez pregando o evangelho, né? Salvando muita gente ali, curando, fazendo muitos milagres. A Bíblia diz que Jesus fez muitos milagres que não dá nem para ter sido relatado. Na última semana ele ia fazer essa aliança com muitos. Só que o verso diz que na metade da semana, ó, se uma semana tem 7 anos, né, 7 dias, 7 anos, na metade da semana, 3 anos e meio, faria cessar o sacrifício. Né, o que está aí? Então, exatamente nessa última semana da profecia, Jesus teve um ministério de 3 anos e meio, tá certo? Nós sabemos disso. Então, na metade da semana, Jesus morre, confirmando toda essa profecia aqui de cessar a iniquidade. Jesus pagou pelos pecados da iniquidade, pôs fim à questão do pecado, está aí no verso 24, ó. Para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, foi a obra de Jesus ao morrer aqui. Ele resolve a questão do pecado que pesava sobre a humanidade, a morte eterna. Jesus paga, então, o preço do pecado. Então, por isso que a profecia diz, no meio da semana vai cessar as ofertas e tudo mais. E aqui, exatamente, nesse momento da morte de Jesus, cessa todo aquele ritual de sacrifício de animais. Por quê? Porque os sacrifícios apontavam para Jesus,
para o Cordeiro de Deus, que haveria de derramar o seu sangue pela humanidade. Então, uma vez que Cristo veio e confirma essa obra, cessa toda a necessidade de sacrificar animais, né? Não havia mais necessidade, porque tudo aquilo apontava para Jesus. Aí por isso que quando Jesus morre, o véu do templo se rasga, né, de cima até embaixo, mostrando o Santíssimo, o lugar santíssimo, que era um local que ninguém podia entrar, somente o sumo sacerdote, né, dizendo, olha, a expiação foi feita, então não há mais necessidade disso. E os judeus, eles também cessaram de, embora eles não aceitassem a Jesus como o Messias, e os judeus não aceitam até hoje que Jesus era o Messias, né, profetizado, eles pararam de sacrificar, mas a desculpa é que eles não têm mais templo, né? O templo foi destruído aí depois no ano 70, né, de Cristo. Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra isso aqui, vai destruir tudo. Foi destruído e não mais reconstruído para poder que eles tivessem novamente o sacrifício de animais. Muito bem, olha aqui, ó. Então tudo isso aqui aconteceu na metade da semana, Cristo morre, mas essa última semana então termina no ano 34. Esse período aqui marca a morte de Estevão, né? A gente tem isso aí registrado aí nos evangelhos, foi no ano 34, e esse marco aqui, você vê que o anjo dividiu isso daqui porque tinha acontecimentos importantes. Tinha a reconstrução de Jerusalém, tinha o nascimento de Jesus, tinha o seu batismo, tinha a sua morte, e agora terminava também com um marco importante. Nesse momento que os judeus rejeitam a Cristo como Messias e aos seus discípulos, né, apedrejando Estevão, termina ali o período do povo de Deus, do povo judeu, como sendo o povo eleito de Deus. O povo que Deus elegeu para pregar o evangelho ao mundo, para levar o evangelho aos gentios. Então, os judeus tinham sido até então o povo de Deus, aquele povo escolhido, para poder levar a sua palavra ao mundo todo, a todo o mundo gentil, que eram os não-judeus, né? O gentil era não-judeu. Por isso que vem Paulo depois, e Cristo separa Paulo, e Paulo vai pregar exatamente para os gentios. Paulo não prega para os judeus, Paulo vai evangelizar os gentios, porque agora o povo de Deus, os judeus, tinha perdido essa primazia de ser o povo escolhido para pregar o evangelho para o mundo inteiro. Foi quando eles apedrejam Estevão aqui, que era um dos últimos aí apóstolos, e matam Estevão. Então eles não aceitam a Cristo como sendo o Messias profetizado, o Messias ungido, e perdem então essa primazia a partir dessa data aqui. Beleza? Então, essa foi a explicação que o anjo deu. E a gente, hoje que nós estamos vivendo o período pós isso aqui, a gente tem essa vantagem, nós somos privilegiados de poder confirmar tudo isso através da história e ver como a profecia foi precisa, né? Deus é preciso, Deus não se atrasa e nem se adianta. Às vezes a gente está achando que Deus, que a volta de Cristo está demorando e tudo mais, mas Deus tem o seu tempo de trabalhar, né? Então Deus não se atrasa e nem adianta, está aqui uma confirmação, tudo aconteceu como Deus havia dito para Daniel. Muito bem, depois do ano 34 até o final dos 2.300 dias, ainda haveria 1.810 anos, até chegar no final da profecia, em 1844. Bom, isso aqui é mais uma curiosidade. Esse período aqui, entre o ano 34 e o final dos 2.300 dias, aconteceria aquele período de 1.260 anos que nós estudamos aqui, né? Que aquele chifre pequeno atuaria, que é o poder papal temporal. Começou em 538, foi até 1798, a gente estudou isso aqui longamente, e aí tudo de novo até o final agora, que é a volta de Cristo, que viria depois dessa época aqui. Aqui começa o fim dos tempos, segundo a Bíblia, né? O fim dos tempos, a purificação do santuário aqui. Nós vamos entender isso aqui agora, sábado que vem.
Hoje eu disse no início que a gente ia entender a parte matemática da profecia, a contagem do tempo e tudo mais. Agora nós vamos entender o desdobramento dessa profecia. O porquê que o anjo disse que levaria 2.300 anos para purificar o santuário e o que significaria essa purificação do santuário, tá certo? É o que acontece no final dos tempos, daqui para lá. Então é isso aí. Sábado que vem, aqui não volta mais, né? Sábado que vem, você ia tirar uma foto, né? Tirei. Já tirou dela total? Beleza. Tiraram aí também, se quiserem. Depois, quiser, posso colocar essa última tela aqui no grupo. Aí você vai ter lá no grupo nosso. Me lembra aí, viu, Fernando, para botar, ô Jana, me lembra para botar isso aqui lá no grupo, tá? Então, veja, concluindo aqui o nosso... Hoje a gente extrapolou, hein? O nosso raciocínio aqui. O capítulo 9 de Daniel é a explicação da visão do capítulo 8 e especialmente a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Que o anjo destrinchou, deu as etapas e hoje a gente pode confirmar como a profecia bíblica ela é precisa e a gente pode confiar na Bíblia. E saber que as profecias que ainda não se cumpriram, elas irão se cumprir, porque Deus assim o disse, tá certo? Então, agora sábado, nós vamos analisar o significado disso. E eu disse aqui para vocês que é muito importante, especialmente para os adventistas do sétimo dia, porque é nesse final desse período de 1844, quando termina os 2.300 anos, a partir do 457 a.C., né, essa contagem, é que nasce o movimento adventista a partir daí. Porque um grupo de pessoas, estudiosos da Bíblia, que analisaram essa profecia e estudaram profundamente a Bíblia e descobriram verdades que a reforma, os reformadores não haviam alertado e nem ninguém, verdades que estavam esquecidas pelo mundo cristão. Um grupo de pessoas começa a partir daqui, né, um pouco antes de 1844, 1820, esses estudiosos começam, descobrem essa profecia, acham que em 1844 seria a volta de Cristo, começam a pregar isso e tal, Cristo não voltam, isso também era uma profecia de Apocalipse, a gente vai ver esses detalhes, e aí eles começam a estudar e ver que realmente eles erraram, se enganaram ali no evento que iria acontecer, mas que as verdades que eles tinham descoberto eram latentes e precisavam ser pregadas. Eles eram batistas, né? Era gente que veio da igreja metodista, presbiteriana, batista e pessoas que não tinham religião e tal. Formaram um grupo, esse grupo de estudos, e depois desse desapontamento aí que eles achavam que Cristo vinha, mas não veio, eles começaram a estudar e viu que eles tinham se enganado, mas ali nascia o movimento adventista. Foi dali que nasceu o movimento adventista, né? Depois desse acontecimento aqui. E aí a gente vai entender isso aqui melhor sábado que vem.